Capítulo 85 O fim de uma era de tirania. Cerca de 30 minutos se passaram desde que Zhao Tian e Ming Shui se deitaram no chão. Dessa forma, todos os trabalhos já haviam terminado e aqueles que necessitavam de algum descanso já haviam se recuperado. Asterisco plaft. Asterisco. A visão do céu de Zhao Tian foi bloqueada por um tigre branco, que ficou na frente do rosto dele. Também, 2 gotas nojentas e pegajosas de baba, caíram no rosto de Zhao Tian. Caralho! Gurren! Essa merda não é feita de energia espiritual. Porque ela está babando. Zhao Tian xingou enquanto limpava o seu rosto. Ha 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 ha! Isso! É baba espiritual. Gurren respondeu enquanto gargalhava. Mas que porra! Pra que criar uma coisa dessas? Zhao Tian xingou ainda mais enquanto se sentava e empurrava a cabeça do tigre branco. Sig. Sig. Que fofinho! Zhao Tian escutou a voz de Ming Shui rindo. Mas? Que merda é essa? Zhao Tian xingou novamente, pois o motivo dos risos de Ming Shui era porque um filhote de tigre branco estava se esfregando em Ming Shui enquanto ronronava. Vem aqui, Zhao Tian falou enquanto agarrava o filhote de tigre branco pelo pescoço e o arremessava para longe. Noivo. Por que você fez isso? Ming Shui falou pausadamente, enquanto olhava repressivamente para Zhao Tian. Gurren, por sua vez, olhou para o filhote desaparecendo no céu e criou outros 3 filhotes. Ming Shui olhou admirada para a fofura daqueles filhotes e entortou a cabeça. Asterisco bum. Bum. Bum, asterisco Zhao Tian criou 3 pontos de luz e imediatamente, explodiu os 3 filhotes. Crie mais. E eu explodirei cada um deles. Zhao Tian falou enquanto olhava repressivamente para Gurren. Zhao Tian. Por que você fez isso com aqueles pobres filhotes? Ming Shui esbravejou. Shui. Esse viado desse Gurren, está apenas querendo me enfezar. Esses bichinhos são apenas uma técnica dele. Se você quiser, eu mesmo trarei um de verdade para você, mas eu não aceitarei ser sujado de baba espiritual enquanto você brinca com esses bichinhos. Zhao Tian falou irredutivelmente. Eu espero que você realmente cumpra a sua promessa. Eu quero um desses para mim. Ming Shui respondeu. Está vendo o que você fez? Agora eu terei que conseguir um desses para ela. Zhao Tian falou nervosamente com Gurren. Ha 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 ha, Gurren não respondeu, ele apenas gargalhou. Vai rindo. Não se esqueça da nossa aposta. Também, você irá me ajudar a encontrar um desses filhotes. Zhao Tian falou. Assim que escutou a palavra aposta, Gurren parou de rir e imediatamente engoliu seco. Com uma expressão séria, Gurren olhou para os muros do território Olong e falou, vamos lá para dentro. Todos estão esperando por você. Zhao Tian e Ming Shui se levantaram. Também, Ming Xiao se juntou a eles e os 4 caminharam na direção do território Olong. Assim que eles passaram pelos buracos dos muros, os 4 se depararam com uma belíssima paisagem. Apesar dos diversos corpos que estavam próximos a eles, no horizonte mais ao fundo do território Olong, uma vastidão de terra fértil, produtiva, rica e bela, foi vista por eles. Naquele horizonte, não havia nenhuma única construção humilde, rios, lagos, e córregos cristalinos repletos de peixes, se espalhavam por todos os lados, a grama verde, estava presente em todo canto,
campos medicinais e plantações de frutas e vegetais, eram tão vastos, que sumiam de vista. Em termos de riqueza, abundância de recursos e qualidade de vida, o território Oolong era infinitamente superior aos territórios Mingigu. Após passar por todos os corpos que estavam no chão, Zhao Tian se agachou e tocou na grama verde. Após sentir a grama entre os seus dedos, Zhao Tian fechou os olhos e pensou: demorou, mas o meu povo finalmente poderá reivindicar o que foi construído com o esforço deles. Após abrir os olhos, Zhao Tian pegou um amuleto de transmissão sonora e falou: Senhor Lu, pode trazer os capatazes das minas e os trabalhadores para o território Oolong. Imediatamente, Zhao Tian escutou uma transmissão de resposta: sim, jovem mestre. 57 capatazes não colaboraram e foram mortos, mas os outros estão acorrentados. Também, os trabalhadores já estão prontos para partir para aí. Ótimo! Eu aguardarei ansiosamente. Zhao Tian encerrou a transmissão. Dentro do território Oolong, Zhao Tian observou diversas marcações feitas com algumas estacas. Aquilo foi obra dos homens de Yanwu, cada estaca daquelas indicava onde havia uma armadilha. Andem com cuidado e fiquem longe daquelas estacas. Zhao Tian alertou. Os 4 continuaram caminhando pelo território Oolong. O local era tão vasto, que era fácil se perder lá dentro, contudo, havia um grande rastro de pegadas por onde as tropas aliadas e os prisioneiros haviam caminhado. Dessa forma, Zhao Tian e os 3 tiveram apenas que seguir a direção das pegadas. Mesmo assim, Zhao Tian gastou bastante tempo no reconhecimento e na exploração do território, pois ele queria esperar até que os trabalhadores chegassem ao território Oolong. Após algum tempo de caminhada, os 4 se depararam com uma imensa construção, que mais parecia um palácio. Nos portões do palácio, havia 2 estátuas, com 15 metros de altura, que vestiam armaduras leves e seguravam raios nas suas mãos direitas. As cabeças daquelas estátuas estampavam faces imponentes e opressoras, mas naquele momento, qualquer um que olhasse para elas, não teria esse sentimento, pois na verdade, as cabeças das estátuas, estavam no chão. Qualquer um que olhasse para elas naquele momento veria apenas estátuas maculadas, que simbolizavam o fim de uma era. Após passarem pelas 2 estátuas e adentrarem no palácio, os 4 observaram um enorme salão, que comportava dezenas de milhares de pessoas. Todo aquele salão estava ocupado pelos prisioneiros que estavam ajoelhados e com as faces tocando o solo. No final do salão, havia um grande trono, feito de ouro. Ao lado do trono, havia mais 10 luxuosas cadeiras de ouro. Atrás de cada cadeira, havia uma grande estátua, que retratava um patriarca da família Oolong. Atrás do trono, havia uma estátua exatamente igual a Oolong Bai. Destruam essas estátuas. Yanagao ordenou para alguns dos seus homens. Assim que a voz de Yanwu caiu, alguns homens destruíram as estátuas que representavam Oolong Bai e os antigos patriarcas Oolong. Vendo aquela cena, um dos principais élderes da família Oolong não pôde se conter e suplicou: Senhores, por favor, a minha família Oolong conservou este salão por incontáveis gerações, eu peço encarecidamente, para que não profanem o salão dos ancestrais. Ha 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 ha. Você ainda não conseguiu entender. Este território não pertence mais à sua família Oolong. Yanagao respondeu enquanto olhava desdenhosamente para o Elder. O que? Vocês tomaram o nosso território. Mas quem irá usurpar as nossas terras? Confuso, o Elder perguntou. Asterisco TAP. TAP.
Tape. Tape, asterisco. Os sons dos passos de uma pessoa soaram por todos o salão dos ancestrais. Um jovem caminhava lentamente na direção do trono de ouro. Você? Porque, assim que viu o jovem, o Elder arregalou os olhos e reconheceu o jovem. Lentamente, o jovem se esparramou no trono e falou: este território está sendo reivindicado pela família Zal. Fomos nós, que trabalhamos duro para que ele fosse construído. Vocês apenas nos explorarão. Família Zal. Quem diabos é você? E quem diabos é a família Zal? Nós não temos nenhuma desavença e eu sequer conheço o nome dessa família. Quando foi que nós fizemos algo a vocês? O Elder tentou argumentar. Eu já cansei de dizer isso e isso já se tornou um clichê, mas o meu nome é Zeaotian. A minha família está logo atrás de vocês. Virem os seus olhos imundos e vejam qual é a desavença que existe entre nós. Zhaotian berrou enquanto apontavam para trás dos prisioneiros. A voz e a face furiosa de Zhaotian fez os corações de todos os Lin e Wolong estremecerem. Contudo, quando eles se viraram para a tal família Zhao, todos ficaram pálidos de choque. Milhares de trabalhadores das minas de ferro vermelho e das plantações de medicinas espirituais estavam atrás dos prisioneiros. Também, centenas de capatazes estavam acorrentados e ajoelhados. Olhem atentamente para as faces de cada um daqueles homens e mulheres. Lembrem-se de cada ato de covardia que vocês fizeram a eles e aos antepassados deles. Lembrem-se de toda a exploração que vocês imputaram a eles. Eu nasci e cresci ao lado deles. Eu sou a ferramenta que o karma utilizou para cobrar de vocês. A saliva voava da boca de Zhaotian enquanto ele berrava incessantemente. Olhem para mim, seus cães imundos. Vocês já tiveram tempo o suficiente para lamber as suas feridas. Agora, darei a cada um de vocês a sentença merecida. Assim que Zhaotian terminou, os corações dos Lin e dos Wolong aceleraram. As informações foram despejadas sobre eles, rápido demais. Sendo assim, eles mal tiveram tempo para pensar sobre como a situação deles tinha mudado tão drasticamente. De dominadores e soberanos da província dourada, os Lin e os Wolong foram reduzidos a derrotados. Também, o motivo da derrota deles foi um escravo, nascido em um dos vilarejos de trabalhadores, que nunca foi sequer considerado nos cálculos deles. Quando Zhaotian mencionou a palavra sentença, todos os prisioneiros gelaram, pois se os destinos deles fossem decididos pelos escravos e por Zhaotian, a morte seria algo inevitável. Enquanto os prisioneiros permaneciam amedrontados, Zhaotian diminuiu o seu tom de voz, olhou gentilmente para os trabalhadores e disse: meus irmãos dos vilarejos de trabalhadores, a partir de hoje, os tempos de opressão e exploração acabaram. Muitos de vocês nunca me conheceram ou ouviram falar mim, mas no passado, todos nós sofremos a mesma dor e o mesmo medo. Isso nos coloca no patamar de irmãos e irmãs. Eu prometo a vocês, que a atual geração e as suas futuras gerações terão uma vida de tranquilidade e prosperidade. Antes de eu mencionar qualquer outra coisa, eu tenho um único pedido para fazer. Eu farei esse pedido, em tom de súplica, pois o que eu irei oferecer a vocês, é algo que aquele que recusar, com certeza se arrependerá por gerações. O meu pedido é: abdiquem dos seus sobrenomes e aceitem o sobrenome Zhao.
Sejam leais à minha família e juntem-se à minha casa. Aqueles sob a minha proteção e a proteção da família Zal, terão a garantia de que todos os seus esforços futuros e o seu trabalho duro será exclusivamente beneficente a ele e à sua família. Eu darei a vocês a oportunidade de trabalhar e aproveitar todos os benefícios dos seus trabalhos e de uma vida tranquila. Então, eu pergunto: quais de vocês irão se tornar os meus irmãos de família? Assim que a voz de Zaltian caiu, todos os moradores dos vilarejos que estavam ali começaram a tremer de emoção e olharam admirados para Zaltian enquanto os seus olhos se enchiam de lágrimas. Abdicar dos seus sobrenomes era uma decisão extremamente difícil. Contudo, quando eles olhavam para Zaltian, eles eram inundados por um sentimento de confiança e proteção. Esqueça sobre os benefícios ou qualquer outra promessa de Zaltian, porque o simples fato de olhar para aquele jovem, já era capaz de fazer com que os trabalhadores pudessem confiar cegamente nele. Também, após escutar um breve relato de um dos homens de Yangaul, sobre quem estava lutando pela liberdade deles, os moradores dos vilarejos já tinham Zaltian como um salvador. Depois de anos de opressão, esse jovem chamado Zaltian apareceu e colocou a sua vida em risco por causa deles. Diante de tantos motivos, uma multidão de milhares de pessoas ficaram de joelhos e saudaram Zaltian. Nenhuma única pessoa dentre os moradores dos vilarejos de trabalhadores permaneceu de pé. Até mesmo os anciões, que tinham muita dificuldade de se ajoelhar devido à idade, se esforçaram para ficar naquela posição. Zaltian assistiu enquanto todos se ajoelhavam em lealdade. Nesse momento, 5 figuras, que já ostentavam o sobrenome Zal, estavam de pé, atrás da multidão. Zalshin, Zalrei, Zalshang, Zalgia e Zalcomico olharam emocionadamente para o vitorioso Zaltian. O olhar de Zaltian encontrou os olhares orgulhosos de Zalshin e Zalrei, que acenaram com a cabeça positivamente. Zaltian foi tomado por um turbilhão de emoções. Nem mesmo ele sabia dizer precisamente o que ele estava sentindo naquele momento. Ele precisou de alguns instantes até que fosse capaz de retomar o foco. Após respirar profundamente, Zaltian falou: "Obrigado. O gesto de vocês significa que vocês concordaram com o meu pedido. Agora, todos vocês são parte da minha família Zal. Na verdade, eu devo dizer que é a nossa família Zal. Vocês têm um dia para pegar os seus pertences de valor emocional em suas casas. Após isso, o meu pai, Zalshin, o meu irmão, Zalrei, e os meus amigos e irmãos de consideração, Zalshang, Zalcomico e Zalgia, irão lhes mostrar onde serão as suas novas casas. A partir de hoje, os territórios Olonglin pertencem à nossa família e será aqui que vocês e as suas futuras gerações viverão." Assim que Zaltian terminou, cada um daqueles que tinham acabado de jurar lealdade a ele, tocou o solo e fechou os olhos. Um sentimento de alegria, como se eles tivessem recuperado algo que fora tomado deles, preencheu os corações de todos ali.